Olá, bem-vindo, bem-vinda para o nosso encontro dessa noite. O Conversa com quem gosta de aprender e compartilhar. Hoje temos como tema mudanças nas despesas públicas em tempos da pandemia. Então, nosso convidado de sempre, professor, doutor Arlindo Vilasque, professor aposentado da Universidade Federal do Espírito Santo, está nos brindando com mais um Conversa com quem gosta de aprender e compartilhar. Está entrando. Bem-vinda, Ivana presente. Oi. Bem-vindo, Arlindo Vilasque, bem-vindo. Olha, tudo bom com você? Tudo bem, muito bom tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu. Estou sempre apanhando aqui com essas entradas, mas um dia eu aprendo. Bem-vindo, Perli Cipriano. Grande. Então, Arlindo, fazemos como temos feito, né? Esse conversa com quem gosta de aprender e compartilhar, iniciando com um instante de silêncio, né? Em memória a tantas pessoas, a tantas famílias destroçadas, machucadas, feridas, quantas vítimas do coronavírus. Nesse silêncio, nessa memória de tantas pessoas. Fazemos então, bem-vinda, professora. Bem-vindos todos e todas. Como sempre, eu peço que o professor Arlindo Vilasque faz uma retomada e uma análise da conjuntura estadual, municipal, local, né, e a conjuntura nacional e até internacional. Nosso tempo é curto, mas você sempre faz muito bem, dando esse panorama geral para nós. Obrigado, Ivonete. Muito obrigado uma vez mais a você e a todos que continuam nos acompanhando. Eu gostaria de propor que a gente, além desse momento seu de consternação e de solidariedade, esse momento também sirva para nós expressarmos a nossa indignação. A irresponsabilidade dos governantes, e temos que parar com essa história de dizer que é só o Trump, é só o coiso. Não, tem governantes estaduais, governantes municipais que estão coniventes com esta falta de diretriz por parte do governo federal e estão trazendo tanto sofrimento a pessoas cada vez mais, quer dizer, o Espírito Santo já teve em 20 dias do mês de julho mais mortes do que os meses de maio e junho, juntos, para se ver que nós continuamos, a estatística está uma tendência a estabilizar, estamos melhores do que Minas Gerais, mas isso não é suficiente. Isso definitivamente não é suficiente. Está longe de ser. Então, eu acho que você que é boa discípula de Paulo Freire se lembra da última contribuição dele, que é a pedagogia da indignação. Segundo ele, nós não podemos ser pessimistas, mas numa situação como essa, nós também não podemos ser otimistas. Nós temos que manter a nossa capacidade de indignação. Então, fica aí o meu primeiro registro. No panorama mundial, não tem. Eu quero trazer algumas coisas que demonstram quão equivocado está esse nosso mundo e quão equivocado estava esse nosso mundo antes da pandemia, né? Em primeiro lugar,
recorde mundial, uma vez mais, em termos de países como Estados Unidos e Brasil, né? O Brasil já com 3,5 milhões de casos confirmados, isso eu estou falando de uma semana atrás, né? O Brasil com 2 milhões, né? E a Índia, que é mais de 6 vezes maior do que o Brasil, com 1 milhão. Então, só para a gente ter noção, e olha que o caso da Índia também é sério, mas eu só estou dizendo, fazendo só essa comparação. Agora, por outro lado... Lindo. Só um parênteses aqui. Você falou 2,5 milhões de casos confirmados. Saber que no mundo todo tem 14 milhões, e desses 14, mais de 2 milhões é no Brasil. Isso é muita coisa, isso é muito pesado. Se a gente pegar a população brasileira e comparar com a população do mundo, você vai ver que essa proporção nós estamos pagando. E por uma razão muito simples, nós estamos seguindo o equívoco dos Estados Unidos. É o mesmo equívoco. Né? Nós estamos seguindo, talvez não tão... o próprio equívoco da Inglaterra. Né? Apesar de que lá existe muita pressão popular, então um governo de ultradireita e que também, às vezes, se conforma. Mas eu acho que é sempre bom a gente prestar atenção de que, antes da pandemia, nós já tínhamos o cinismo de analistas econômicos e de políticos e de governantes de ficar sempre colocando a questão financeira acima de tudo. E olha onde é que nós estamos. O mercado financeiro está lucrando como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Então, só para se ter uma ideia, né, os bancos de investimentos dos Estados Unidos estão puxando uma alta nas bolsas. Se olhar também o desempenho dos bancos brasileiros, também eles estão numa situação muito boa. Agora, é sempre bom quando a gente olha, vê que existem outros casos, né? Casos em que, sem dúvida nenhuma, os governantes, a sociedade se mobiliza, a sociedade como um todo se mobiliza, e tem casos de absoluto sucesso. A Tailândia, com 70 milhões de habitantes, né? Está com apenas, estava até a semana passada com 58 mortes. Se pegar o Vietnã, então é uma coisa assustadora. E eu sempre fico chamando atenção nisso, porque se nós não prestarmos atenção nos casos bem-sucedidos, né, e não prestarmos atenção nos equívocos, porque um dos equívocos que está sendo, que a gente pode olhar no noticiário, é o caso da Grécia. A Grécia flexibilizou, obviamente pelos interesses de atrair turistas e tal, e o que aconteceu? Aumentou a infecção e voltou a parar a economia. Porque é primária a relação entre tratar primeiro das pessoas, cuidar primeiro dos infectados, evitar que eles se infectem, evitar que a população se infecte. Aqueles que estiverem infectados serem tratados o mais rapidamente possível, exatamente para poderem sair sem ter que passar por toda a angústia do tratamento em UTIs, etc. Para quê? Porque quanto mais cedo você passar por essa coisa, mais cedo você começa a retomar, a voltar à economia, de pelo menos alguns passos. Então, eu acho importante, uma vez mais, essa história de anda, e no caso do Brasil e no caso do Espírito Santo, nem parou, só continua tentando colocar a economia em funcionamento, né? quando na realidade nós só estamos adiando uma crise que já estava aí, a crise econômica. Vou repetir, aqueles que nos acompanham, aquelas e aqueles que nos acompanham, sabem quantas vezes já foi.
Antes da pandemia, nós já estávamos num processo de crise econômica no mundo, no Brasil de forma muito específica e no Espírito Santo também. Né? No Brasil, porque desde o golpe de 2016, né, que adota, aliás, eu diria que desde 2015, com a entrada de Joaquim Levy no Ministério da Fazenda, um grande equívoco da presidenta Dilma, né, de colocar um neoliberal, um homem que só atende, está lá como gerente do Bradesco, né? Então foi um grande equívoco, mas desde 2015 que o Brasil entrou num processo de crise econômica, aprofundada depois do golpe, porque depois do golpe a coisa ficou mais escancarada ainda. E principalmente como não tinha um presidente com preocupações sociais e econômicas, só queria atender aos interesses do mercado financeiro, então deu o que não deu e continua dando o que está dando. Né? Por quê? Temos uma equipe econômica comandada por Paulo Guedes, que só sabe isso aí, conhece só finanças, porque é aí que ele fez toda a carreira dele, né? E é um grande oportunista, porque onde ele faz reformas, as empresas dele ou dos seus associados sempre ganham muito, inclusive com privatização de saúde, educação, etc. Então, nós estamos há muito tempo em crise. Então, acho que a gente precisa prestar atenção nisso e começarmos a fazer mais pressão. Agora, antes de você continuar, só lembrar que você está falando aí, temos pessoas do Brasil e do mundo aqui na live, né? Tem o Leonardo, que está morando lá em Portugal, né? Tem a galera lá de Goiás, a Bárbara Barbosa, o Pedro Júnior, Milton, Vera, Eliana Custer, Joana, o Sávio, Daiane, Perli, Ivana, o Sávio. E aí, as duas contribuições, Perli, a Arlinda, da Ivana, diz o seguinte: a redução de contaminação em Vitória, né, ela está questionando, e o número de mortos aumentando em Vitória e no país todo, né? E o Perli lembra que aqui no Espírito Santo as autoridades repetem as falas do ministro fardado da Saúde. Gostei desse ministro fardado da Saúde, que descobriu o platô em ascensão. Bem, eu acho que eu acho que foi a Ivana que comentou com relação a estar aumentando ou diminuindo. O Nicoleles, que obviamente é um senhor cientista que está contribuindo naquela frente no Nordeste para tentar minimamente dar um respaldo científico às coisas que acontecem, faz uma análise muito boa com relação a isso, que é o que nós temos, o que é que a gente tem presenciado no Brasil. Eu estou colocando principalmente no Brasil, porque é onde ele estuda. Nós tivemos um processo de, primeiro, afetar as capitais e as suas regiões metropolitanas e regiões metropolitanas. Depois nós tivemos um processo de interiorização e agora já estamos, em alguns estados, vivenciando o retorno para as capitais. Né? E uma das razões para isso é porque há um razoável concentração de atendimento médico hospitalar nas capitais, então você tem um retorno disso. É um efeito bumerangue, não é? Que implica em, se nós não tivermos ações minimamente inteligentes e comprometidas com a população, e principalmente com a saúde, não é? Esse efeito pode se transformar num ciclo vicioso. Ou seja, é fundamental que a gente entenda, né, que a população entenda, para poder pressionar todas as esferas do Estado, seja o executivo, seja os executivos em escala nacional, estadual e municipal, seja o legislativo também nessas três escalas, seja o judiciário nas duas primeiras, já que os municípios não têm Tribunal de Justiça. Então é preciso que a gente entenda isso para começarmos a exercer o nosso sagrado direito de protestar.
Não basta protestar, questionar o presidente da República porque ele não reage, não basta protestar com relação ao governador do estado que também não reage, e o estado. Nós temos que pressionar essas figuras, mas também os deputados estaduais e federais, os senadores, os vereadores. Onde é que estão os vereadores? Onde é que estão os e as vereadoras? Onde é que estão as deputadas e os deputados, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal? Nós precisamos, a gente precisa exercer esse tipo de pressão. Porque se nós não exercermos... disso, Arlindo, um exemplo desse poder que nós temos foi agora, ontem e anteontem, a votação do Fundeb. Eu mesma mandei 3 vezes a mensagem via WhatsApp, via e-mail para os nossos deputados federais, cobrando, né, a votação do Fundeb integral. Então, assim, essa mobilização ela é muito importante e ela vale. Ela dá resultado quando é feita. Congelou. Congelou? Está voltando? Para mim, agora você está voltando. Tá, você também está voltando. Até parece que você está em Cariacica e eu estou em Vitória. E aí, aproveitando que a gente fez essa pausa aí, o Sávio, ele pergunta, será o Espírito Santo em ação o verdadeiro governo econômico do Espírito Santo? Olha, isso, lamentavelmente, você sabe que isso é realidade desde da primeira gestão do governador Paulo Artung. Quem é que escreveu o Espírito Santo 2025? Quem foi que depois, no governo Casagrande, escreveu o Espírito Santo 2035? Na verdade, não foi nem o Espírito Santo essa, ele contratou uma empresa de fora, ou seja, é aquele proforma para fazer um oba-oba, para fazer lançamento, e aí vai para o centro de convenções e convida as pessoas, e os documentos muito bem redigidos, diga-se de passagem, bem redigidos, bem apresentados. Mas quando você espreme qual é o conteúdo, não existe planejamento ali. Existe simplesmente um oba-oba em favor das grandes empresas, que são aquelas que financiam o Espírito Santo em ação, não é? E cria uma legitimidade para empresas, algumas delas, dentre as quais a Vale, que nós sabemos que tem sido extraordinariamente predatória do nosso meio ambiente, tem sido sempre uma causadora de doenças, todos nós, isso aí, as estatísticas mostram isso, mas fica tudo muito encoberto. Por quê? Porque também eles, através do Espírito Santo em ação, têm formas de fazer uma mobilização no sentido de eleger deputados, prefeitos, governadores, né, vereadores, e aí fica a maioria da população à mercê desse planejamento. Eu quero sempre chamar a atenção, que eu agradeço ao Sávio pela pergunta, porque na realidade não existe planejamento, né, Sávio? Nós que entendemos o mínimo de planejamento, sabemos que isso contrata-se uma consultoria que escreve aquilo que interessa às empresas e ficamos todos dando louros a isso. Eu acho que está na hora, sim, de a gente mudar esse aspecto. Inclusive porque a gente está numa hora em que nós precisamos discutir como é que são feitos os gastos. No plano federal, o que vem sendo denunciado por alguns economistas e políticos progressistas é que há uma tendência de aumento substancial dos gastos com as Forças Armadas. Agora, não é só um aumento do quantitativo de recursos alocados às Forças Armadas. Me parece importante da gente discutir, de entender e de começar a debater e principalmente colocar os nossos senadores, os nossos deputados para questionarem ao governo federal, é que a qualidade desse gasto militar também é diferente. Como todos nós sabemos, o Brasil sempre teve uma boa relação com os seus vizinhos,
nunca houve qualquer maior enfrentamento. Lá na época dos militares teve aquela história com a Argentina, um pouco, por conta de Itaipu, mas é pouco. E agora existem indícios de que o que está acontecendo no aumento dos gastos é exatamente para que o Brasil se transforme no xerife dos interesses dos Estados Unidos na América do Sul, principalmente no confronto com a Venezuela. Eu não vou entrar em qualquer discussão se o governo da Venezuela é bom, se ele é ruim, se ele é mais ou menos. Mas o Brasil sempre foi um líder na região, exerceu essa liderança entre 2003 e 2015, né, de forma absolutamente admirável e reconhecida por todos os fóruns mundiais. Tivemos chanceleres como Celso Amorim, um dos grandes estrategistas da política externa do Brasil, e aí a política externa no sentido amplo, de buscar novas parcerias com novas lideranças, como a China, como a Índia, como a Rússia, não é? Como a África do Sul, no projeto dos BRICS, não é? Buscando uma aproximação bastante sistematizada com a África e exercendo uma liderança na América, principalmente na América do Sul, sem recorrer àquilo que se chama do hardware, ou seja, da força, da coerção. Tudo sempre muito conversado, tudo sempre muito discutido, tudo sempre muito respeitado, e isso levou o Brasil a ter uma liderança que agora está sendo jogada no lixo. Até porque o chanceler brasileiro, aquele que responde pelo Ministério das Relações Exteriores, é um indicado de Washington, porque faz o discurso que interessa ao Departamento de Estado e às forças mais conservadoras. É uma lástima, porque o Brasil tem uma tradição histórica de diplomacia da melhor qualidade. Então, esse aspecto dos gastos, né, é fundamental. E eu quero chamar a atenção disso, porque quando vem a discussão sobre Fundeb, que você muito bem pontuou, que houve uma mobilização, principalmente dos profissionais de educação, que pressionaram políticos, e eu acho importante que faça isso mesmo, mas isso não acontece o tempo todo e em todas as áreas. Então, você veja o seguinte... Inclusive, Arlindo, só porque pegar esse gancho aí do Fundeb, que Ivana, ela está lembrando que a mobilização é a nossa ferramenta e que precisamos usar as redes sociais para fazer essa pressão. E a votação do Fundeb agora vai para o Senado. Então, nós precisamos continuar com essa pressão pela PL 735, aprova Fundeb Senado. Então, temos essa ferramenta agora mais forte ainda na nossa mão, que é essa pressão. Mas eu acho, e aí é sempre bom conversar com você, que é uma ativista em termos da educação, mobilizada.